Bom dia! Hoje, quarta-feira, começamos mais um dia de estudo. Hoje nós teremos aula de português, de ciências e geografia. Preparem os livros, prestem atenção no vídeo aula. Mais tarde nós temos nossa aula online, certo? Quem pode entrar, eu estou aguardando a cada um de vocês. Quem não pode entrar, ou mesmo que entrem, mas tem alguma dúvida, não conseguiu tirá-la durante a aula, a professora está à disposição. É só mandar a pergunta, o comentário, o questionamento no privado da professora. Não esqueça de fazer as atividades e mandá-las no privado da prof, certo? Então vamos começar nossa aula de hoje. Primeiro nós vamos começar com o nosso livro de português na página 21. Pegue o livro de português na página 21. Construindo conhecimento, entendendo a gramática. Releia a seguir um trecho do texto da seção Leitura Inicial. Como vive no povoado espanhol da Mancha, escolhe para si o título de Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote monta um cavalo velho e magro, que apelida de Rocinante. Convida para acompanhá-lo um amigo chamado Sancho Pança, com seu burrico. Em suas andanças, Dom Quixote age como se vivesse no mundo dos romances da cavalaria. Sua amada imaginária é uma camponesa que ele chama de Dulcinea del Toboso. Nas fantasias de Quixote, ela é uma mulher refinada, muito rica, de família nobre e poderosa. Então, primeiro vocês vão localizar no trecho as palavras que referem ao cavalo de Dom Quixote, que indicam as características dele, e transcreva-as a seguir. Então, aqui nessa parte desse texto, quando ele diz do cavalo, o que ele diz? Que o cavalo é novo, que o cavalo é gordo? O que ele fala do cavalo? Quais as características do cavalo? Agora, localize as palavras que se referem à amada de Dom Quixote, Dulcinea, indicando característica dela e transcreva a seguir. Então, como que era Dulcinea? Quais as características dela? E aí você vai colocar aqui nessas linhas. A palavra que indica uma característica a um substantivo é classificada como artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Então, a palavra que indica característica é um adjetivo, certo? Então, adjetivo é a palavra que dá característica, que dá qualidade a um substantivo. Na frase a seguir, Dom Quixote vive no mundo da fantasia. Que característica do mundo é citada na frase? Como é o mundo? O que ele fala que o mundo é? Então, o mundo é o mundo da fantasia que Dom Quixote vive, né? E quantas palavras foram usadas para indicar essa característica? Olha só, da fantasia, não é só fantasia, né? Então, as palavras utilizadas para caracterizar o mundo são adjetivos. As palavras utilizadas para caracterizar o mundo não são adjetivos, mas juntas atuam com a mesma função de um adjetivo. Então, qual você acha que é a correta? A primeira ou a segunda? A segunda, porque são as palavras, né? Quando ela diz da fantasia, fantasia não é uma característica. Mas quando eu falo da fantasia, passou a ser uma característica. Então, ele passou a ter uma função de um adjetivo. Leia a frase a seguir. O mundo é tão largo como o jardim. O mundo é menos largo que o jardim. O mundo é mais largo que o jardim. Pinte cada frase o adjetivo usado na comparação. O mundo é tão largo como o jardim. O mundo é menos largo que o jardim.
O mundo é mais largo que o jardim. Então, vocês vão pintar nessas 3 frases o adjetivo usado para comparação. Agora você vai ligar para indicar a ideia que cada frase transmite. Na frase 1, o mundo é tão largo como um jardim. Ele dá a ideia de igualdade? O mundo e o jardim é igual? Ele dá a ideia de superioridade? O mundo é mais largo que o jardim? Ou ele dá a ideia de inferioridade? O mundo diante do jardim? Então, você vai na frase 1. O mundo é tão. Se ele é tão, ele é igual, né? O mundo é menos. Se ele é menos, ele é inferior. O mundo é mais. Se ele é mais, ele é superior, certo? Então, nós usamos adjetivos e locuções adjetivas para indicar as características dos seres. Flexionando um adjetivo no grau comparativo significa que comparar a mesma característica entre 2 seres diferentes. Para isso, é necessário usar as expressões auxiliares como mais que, menos que, tão quanto. Observe, quando eu vou usar o comparativo de superioridade, o menino é mais sonhador que seu pai. Então, ele é superior, ele é mais sonhador. De igualdade, o menino é tão sonhador quanto seu pai. Então, os 2 são iguais, são sonhadores iguais. Inferioridade, o menino é menos sonhador que o pai. Então, ele é inferior. Use o adjetivo entre parênteses no grau comparativo de superioridade. Ele vai ser superior. Esse livro é bom que o meu. Então, se esse livro é bom, ele é o quê que o meu? Sua letra cursiva é ruim que a minha. Qual é a palavra que eu vou usar? O gigante é mau que o fantasma. Seu elmo é pequeno que o meu, certo? Sempre no grau comparativo de superioridade, ó. Mais que. 5. Descubra qual é o adjetivo que corresponde a cada locução adjetiva. Planta d'água. Uma planta d'água é uma planta aquática. Era do gelo. É o quê? Era glacial. Jornal da tarde. Amor de pai. Carne de porco. Ar do campo. Então, você vai descobrir qual a locução adjetiva, qual a palavra que você vai colocar ali, certo? Conecte o assunto. Algumas locuções adjetivas têm um correspondente simples, uma palavra única para caracterizar o substantivo. Dessa forma, substituir uma locução por um adjetivo pode evitar a repetição de palavras em um texto. Leia os versos e observe a expressão em destaque. Um carro breca, o telefone toca, o neném abre o berreiro e alguém liga o aspirador. Parece uma sinfonia de barulhos. A expressão em destaque, ou seja, a locução adjetiva em destaque, está caracterizando qual substantivo? Está falando de qual substantivo? De barulhos. Então, você preste atenção que quando eu digo locução adjetiva, eu estou me referindo a 2 palavras, certo? Então, está se referindo ao quê? Barulhos. Está se referindo à sinfonia, né? Essa expressão pode ser substituída por qual adjetivo?
Qual adjetivo eu posso colocar quando eu falo de barulho? Barulho, barulhento, né? Uma sinfonia barulhenta. Então, eu posso trocar uma locução adjetiva por um adjetivo. Então, você vai reescrever as frases substituindo a locução adjetiva em destaque por um adjetivo. As jogadoras do Brasil merecem nosso apoio. As jogadoras, quando elas são do Brasil, elas são brasileiras. Merecem o nosso apoio, certo? A biblioteca da escola tem muitos livros da escola. A biblioteca escolar, do abdômen, abdominal, de anjo, angelical. Então, eu vou trocar as locuções por adjetivos e eu vou reescrever a frase toda, tá? No entanto, há algumas locuções adjetivas que não têm um adjetivo para substituí-la com o mesmo sentido. Nesse caso, serão sempre utilizadas como locuções adjetivas, já que não há um adjetivo correspondente. Carro a gasolina, aula de matemática, dente de leite, caixa de isopor. Então, são locuções adjetivas que não têm um adjetivo para que eu possa substituir. A gasolina, não tem uma palavra para mim trocar, um adjetivo que eu possa substituir a gasolina. De matemática, de leite, de isopor, certo? Então, não tem. E aqui embaixo você vai pesquisar algumas outras locuções que não têm adjetivo para mim poder substituí-las, certo? Você vai pesquisar e vai escrever aqui as que você encontrar. Pontos e letras. De olho na escrita. Leia a seguir a letra de Dom Quixote. Seguir um sonho impossível, encarar um inimigo invencível, pisar onde os mais fortes recuam, amar ainda que seja a distância, reparar o mal irreparável e ainda que faltem forças, alcançar a alcançar a estrela inatingível. Que missão transcrita no lema você achou mais importante? Por quê? De tudo isso que ele disse que ele vai fazer, qual você achou mais importante? Por quê que para você é o mais importante? Observe as expressões a seguir. Sonho impossível, angústia implacável, inimigo invencível, estrela inatingível. Então, você vai reescrever essas expressões no plural. Lembrando que quando eu digo plural, eu digo que é mais de um, certo? B. O que você pode observar ao flexionar para o plural as palavras que terminam em L? Impossível, impossíveis. Invencível, invencíveis. Papel, papéis. Então, quando é L, eu vou trocar por que letras? Escreva as palavras a seguir no plural. Jornal, sinal, varal, animal. Agora observe. Leal, leais. Anel, anéis. Farol, faróis. Chapéu, chapéus. Degrau, degraus. Grau, graus. O que aconteceu quando as palavras terminam em L foram pluralizadas? O que aconteceu no final da palavra? E o que aconteceu com o plural das palavras terminadas em U? O que aconteceu com essas palavras? O que eu coloquei no final delas para elas poderem ser transcritas no plural? Regras da língua. Na língua portuguesa, a maioria das palavras terminada em L para a forma do plural, trocando o L por IS. Possível, possíveis. Pedal, pedais. Carrossel, carrosséis. No entanto, como o som é o mesmo, é necessário ter atenção para não confundir com o plural
das palavras terminadas em U, que mantém a vogal nas formações do plural e se acrescenta o S. Mal, maus, grau, graus, véu, véus. Então, quando é L, eu vou trocar por IS. E quando termina em U, eu vou acrescentar o S no final, certo? Exceções. Como na língua portuguesa, em quase toda regra há exceção. O que é uma exceção? Exceção quer dizer aquilo que fica fora da regra, que a regra não vale para ela. Nesse caso, 7 palavras fogem à regra, ou seja, fazem o plural com o acréscimo de es. Por exemplo, mal, eu não vou trocar mal com L, eu não vou colocar o IS, eu vou acrescentar o es. Mal, males. Mel, meles ou méis. Fel, feles ou féis. Cal, cales ou cais. Aval, avales ou avais. Cônsul, cônsules. Mol, moles. Móis ou mois. A palavra mol é a unidade de medida utilizada em química, tá? Então, aqui você vai completar as palavras a seguir, formando o plural de cada uma. Depois, use o plural dessas palavras e forme frases. Céu, qual é o plural de céu? E aí, na linha de baixo, você vai formar uma frase com a palavra céu. Papel, avental, troféu. Aqui nós temos a brincadeira é. Então, como você não tem como fazermos, né, com o colega, você pode estar lendo a brincadeira, né, que você vai formar uma dupla com teu irmão, com alguém que possa estar com você, e pesquisar em revista, jornal, panfleto, palavras terminadas em L e U, e recortar e colar em meia folha de papel ou cartolina. E embaixo de cada palavra você vai escrever a forma no plural. Acrescente as suas pesquisas o colega da sala, não tem como, né? Então, aí a dupla que apresentar o maior número de palavras e acertar sua forma no plural, vence a brincadeira. Então, nós não temos como estar fazendo, mas você pode estar pesquisando, estar colando para você aprender mais, certo? Agora, nós vamos para os exercícios complementares na página 224. Entre o sonho e a realidade. Leia o poema a seguir. O pirata. O menino brinca de pirata. Sua espada é de ouro e sua roupa é de prata. Atravessa os 7 mares em busca do grande tesouro. Seu navio tem 700 velas de pano e é o terror do oceano. Mas o tempo passa e ele se cansa de ser pirata e vira outra vez menino. Rosiana Murray, O Pirata no Mundo da Lua. Segunda edição, Belo Horizonte, Miguelin, SD. Nesse poema aparecem adjetivos e locuções adjetivas. Então, você vai pintar de azul os adjetivos e de vermelho as locuções adjetivas. Aqui na 2, nós temos 3 palavras e vocês vão escrever frases utilizando os grupos dessas 3 palavras a seguir e o adjetivo em seus diferentes graus, lembram? Então, baleia, pássaro bonito, grau comparativo de igualdade. A baleia, ela é tão bonita quanto o pássaro. Superior, a baleia é mais bonita que os pássaros. Inferioridade, a baleia é, quando ela é inferior, ela é o quê? Mais, menos ou tão.
Escreva o plural das palavras e separe-as no grupo indicado a seguir. Natal, pardal, caracol, sarau, portal, mal, mal, degrau, berimbau, carnaval e espanhol. Então, aqui você vai colocar as palavras terminadas em L e vai colocar o plural de cada uma delas. E aqui as palavras terminadas em U e colocar o plural de cada uma delas. Aqui você vai completar as frases com a palavra mal com U ou mal com L. Ele foi mal na prova. Paulinha ficou mal devido ao mau tempo. Quem conhece a história do Chapeuzinho e o Lobo Mau? O time tinha um mau técnico. Então, você vai completar com cada uma delas. Você pode estar usando o dicionário para poder ver o sentido do mal com EU e mal com L, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Já sabem como tirar as dúvidas, a professora está aqui e também temos nossa aula online, tá? Agora, nós vamos pegar o livro de Geografia. Então, vocês vão pegar o livro de Geografia na página 124. Geografia, página 124. Estrangeiros vivendo atualmente no Brasil. Você já estudou as condições de diferentes povos e grupos para a formação da população brasileira e que alguns desses grupos são provenientes de migrações forçadas e outros de migrações espontâneas ao longo da história do país. Então, alguns vieram forçados para o nosso país e outros porque quiseram, em busca de melhores condições, né? A cultura desses grupos, suas tradições e seus modos de vida contribuíram para a diversidade cultural que encontramos no Brasil atualmente. O Brasil é ainda hoje um importante destino para muitas pessoas de outros países, em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, amplia-se ainda mais a diversidade de grupos e povos que encontramos em nosso país. Contudo, devemos ter atenção, pois o contrário também acontece. Muitos brasileiros mudam-se para outros países e em busca de melhores oportunidades. Hoje o Brasil registra um número de aproximadamente 750 mil estrangeiros. Apesar de ser um número pequeno em relação ao total de habitantes do país, é uma quantidade razoável para que possamos observar seus modos de vida e suas culturas nos lugares onde vive. Você conhece algum estrangeiro vivendo no Brasil? Que aspecto da cultura dessa pessoa você considera mais importante? Então, aqui cada um vai fazer o seu, né? Porque eu posso conhecer e você não. Ou você pode conhecer e eu não. Vamos descobrir. A população do lugar onde você mora está aumentando ou diminuindo? Para saber, com os colegas e o professor, faça uma pesquisa na internet, procurando identificar deslocamentos populacionais na sua região. Depois, identifique quais são os motivos dessa migração. Então, nós vamos estar pesquisando, certo? E amanhã na aula online, hoje na aula online, né? Nós vamos estar conversando sobre isso. As dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros no Brasil. Por conta das dificuldades em seus países de origem, como problemas econômicos causados pelo desemprego ou baixos salários, muitas pessoas acabam migrando na esperança de conseguir melhores condições de vida. Há ainda pessoas que buscam viver no Brasil ou em outros países para fugir de guerras, perseguições ou até mesmo de tragédias naturais. Essas pessoas costumam chegar praticamente sem nenhum bem ou dinheiro, pois perderam ou deixaram para trás tudo o que possuíam. No local de destino, não raro, esses migrantes enfrentam diversas dificuldades, como aprender uma nova língua e novos costumes,
viver longe do lugar onde nasceram, dos amigos e dos parentes, e entre outras. Essas dificuldades podem ser ainda maiores se os migrantes possuírem baixa escolaridade, pois não terão muitas oportunidades de ocupar cargos com melhores salários. Visando minimizar a situação dessas pessoas, diversas cidades no Brasil criaram centros de acolhimento aos novos imigrantes pobres ou com poucas condições de manterem-se no país. Nesses centros, os estrangeiros recém-chegados recebem ajuda para procurar emprego e adquirir documentação, além de orientação e apoio para se adaptar à cultura brasileira. Há também muitos espaços que oferecem apoio especial às crianças, para que elas possam ter seus direitos garantidos, como o de estudar. Então, nós temos aqui um grupo de refugiados aguardando atendimento no Centro de Apoio ao Trabalhador, CAT. Como é preciso estar com a documentação regularizada para viver em um país, esse é mais um desafio para grande parte dos migrantes, especialmente os que são forçados a deixar seu país de origem e procurar outro lugar para viver. Agora imagine que você e sua família irão viver em outro país. Como você gostaria de ser recebido e tratado? Que dificuldades você enfrentaria e como gostaria que seu modo de vida e de sua cultura fossem vistos? Quais manifestações culturais você poderia compartilhar com as pessoas desse outro país? Então, converse com seus colegas, seus irmãos, seus pais. O que você acha disso? Crianças estrangeiras no Brasil. O Brasil é um país que recebe não só adultos que vieram de outros países, mas também muitas crianças. Assim como você, as crianças estrangeiras possuem os mesmos direitos, como estudar, brincar e receber atendimento médico. Agora você vai conhecer algumas crianças estrangeiras que vivem no Brasil. De que país elas vieram? Em que estado do Brasil elas vivem hoje? Como será a vida delas no Brasil? Observe as ilustrações a seguir e leia as informações sobre cada uma. Eu sou Leonardo. Nasci na China, um país do continente asiático. Hoje eu vivo no Brasil com meus familiares e estudo em uma escola no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muitas histórias curiosas sobre o meu país e estou gostando muito de conhecer a cultura brasileira. Então este é o Leonardo. E aqui nós temos também ao lado do Leonardo o Amir. Eu nasci em um país chamado Nigéria, localizado na África. Eu mudei para o Brasil ainda muito novo e hoje vivo no estado da Bahia. Na escola, eu já fiz amizade com muitos outros estudantes, a maioria brasileiros. Então, aqui nós conhecemos o Leonardo e o Amir. E aqui nós temos a Valentina. Meu nome é Valentina e tenho 8 anos. Venho do Chile, um país do continente sul-americano que fica perto do Brasil. Apesar da pouca distância, nossa cultura é diferente da dos brasileiros e o nosso idioma também. Lá nós falamos espanhol. Atualmente estudo em uma escola no estado do Mato Grosso e estou adorando aprender a língua portuguesa. Quem sabe não é em Sinop, né? Todas as crianças que moram no seu bairro, no seu município ou que estudam na sua escola, por exemplo, têm os mesmos direitos. Não importa se nasceram no Brasil ou se são estrangeiras. É muito importante que todas recebam educação, possam brincar com os colegas, participarem das atividades propostas pelos professores e que tenham atendimento médico, uma casa e uma família, entre outros direitos. Agora, imagine se você estivesse num país onde as pessoas não falassem a língua portuguesa. Como é que você se comunicaria? Como você imagina
como você imagina que seja o cotidiano das crianças de outros países que vieram para morar no Brasil? Então, nós vamos conversar, né? Converse com as pessoas que moram com você e nessas linhas a seguir, registra o que vocês conversaram. Você pode também estar pesquisando como vivem essas crianças. Mapeando. Migração pendular. Além dos fluxos migratórios permanentes, há também um fenômeno comum, especialmente nas grandes cidades, no qual a população se desloca diariamente de um município a outro para trabalhar, estudar ou realizar demais atividades do cotidiano e depois retorna ao seu lugar de moradia. Chamamos esse tipo de deslocamento de migração pendular, que também ocorre entre a zona rural e a zona urbana. Aqui em Sinop, nós temos a Unemat, várias outras faculdades. E nós temos estudantes que vêm de outras cidades, que moram em outras cidades, como por exemplo em Sorriso, e vêm para Sinop de ônibus à noite, né, ou durante o dia, num período, para estudar e depois voltam para a cidade onde moram para poder trabalhar ou ficar com a família. Então, essa é uma migração pendular. Apesar do nome, a migração pendular não é exatamente um tipo de migração, visto que as pessoas não fixam residência em outros locais. Em geral, a população que se desloca diariamente costuma viver em cidades chamadas de cidades dormitório, ou seja, utilizadas predominantemente para dormir, e o deslocamento é realizado por diferentes meios de transportes, veículos particulares, como automóveis e motocicletas, e transportes públicos, como trens, ônibus e metrô. Então, nós vemos aqui, neste mapa, a migração pendular entre Brasília e as áreas no entorno, em 2010. Então, nós temos Brasília e temos diversas outras localidades, onde as pessoas não só vão para elas, né, como elas vêm para Brasília para poder estudar ou dormir ou trabalhar, certo? Então, aqui você vê as setas, né, onde as pessoas estão indo e para onde elas estão, e de onde elas vêm também. A maioria das setas tanto vai como volta, tanto sai de Brasília como vem para Brasília. Qual é o elemento cartográfico utilizado para indicar o deslocamento desse mapa? O que é? Uma colher? Qual é o que a prof acabou de dizer lá? É uma seta, né? Pela seta. Cite duas cidades que podem ser consideradas cidades dormitório, ou seja, cidade a quais as pessoas retornam ao final do dia após trabalhar e estudar. Então, você pode estar olhando no mapa ali, na folha anterior, e escrevendo, né? Aqui, como a professora disse, né, no município de Sinop, ocorre a migração pendular, né? Com a questão da faculdade, onde tem muitas pessoas que vêm para poder estudar em Sinop. Então, aqui vocês vão fazer um esquema representando o município onde nós moramos e os municípios no entorno dele. Depois, represente o deslocamento relacionado à migração pendular. As setas deverão indicar esses deslocamentos, né? Então, por exemplo, se eu vou desenhar aqui, faz de conta que isso aqui é Sinop, né? E aqui Sorriso. Então, as pessoas vêm de Sorriso para Sinop. Então, a seta é de Sorriso para Sinop. Se tem alguma outra cidade que a pessoa sai de Sinop para ir para lá, a seta saindo de Sinop e indo em direção a essa outra cidade, certo? Então, vocês vão fazer esse desenho para representar essa migração. Aqui vocês estarão vendo, né? Conheça a artista. Então, vai falar de Tomie Okitake, que é uma artista muito conhecida no Brasil. Apesar disso, ela não nasceu aqui. Ela veio ao Brasil com pouco mais de 20 anos para visitar os parentes.
Porém, devido a um conflito entre seu país de origem, o Japão, ela não pôde retornar e passou a residir no Brasil. Quando tinha quase 40 anos, começou a se dedicar à pintura e em pouco tempo conquistou prêmios e passou a realizar exposições de seus trabalhos, tanto no Brasil quanto em outros países. Além da pintura, Tomie Okitake se destacou por trabalhar com esculturas e gravuras. As obras da artista e sua influência são um grande exemplo de como as migrações contribuem para a nossa cultura. Então aqui nós temos, Tomie Okitake, sem título, em 2018, é uma chapa de aço de carbono pintado de 15 por 22 metros. É uma obra pública exposta na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Aqui nós temos no município de São Paulo um instituto que leva o nome da artista, inaugurado em 2001. O Instituto Tomie Okitake foi projetado especialmente para receber exposições de arte, além de valorizar a obra dessa importante artista japonesa que se integrou à cultura brasileira. O Instituto promove outras ações para incentivar a produção artística. Então, aqui nós temos o Complexo Axé Cultural, onde está localizado o Instituto Tomie Okitake. Mãos à obra. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de deslocamento descrito no texto abaixo. Trata-se de um deslocamento diário da população que se dirige a uma cidade ou a um município próximo para trabalhar, estudar e realizar demais atividades do cotidiano. No fim do dia, a pessoa retorna para a cidade ou para o município onde vive. É uma migração de retorno, uma migração interna, uma migração estrangeira ou uma migração pendular. Então, você vai assinalar a resposta correta. Aqui, você estudou que todas as crianças têm direitos fundamentais, tanto as que vivem no país onde nasceram, quanto as que se mudam de um país de origem. Quais são esses direitos? Então, você vai encontrar esses direitos e vai destacá-los. Por exemplo, aqui nós temos a alimentação. Toda criança tem direito à alimentação. E você vai estar pesquisando e encontrando outros direitos das crianças. Aqui no 3, você vai fazer um desenho que representa a influência cultural das pessoas de outro país no Brasil. Pode ser uma brincadeira, um prato, uma música, uma construção ou um tipo de vestimenta. Então, nós vemos muito no Sul, que vieram os italianos, como nós lemos lá atrás, onde tem a vestimenta e a alimentação, a música, que sofreram influência do país da onde essas pessoas vieram. Então, aqui nesse espaço, você vai desenhar sobre essa cultura que veio para o Brasil. Aqui você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. As migrações externas podem acontecer entre países de um mesmo continente, ocorrem dentro do mesmo país, podem ocorrer dentro de países de diferentes continentes ou podem ocorrer dentro do mesmo estado. São migrações externas. Aqui vocês vão observar as ilustrações a seguir. Então, nós vemos uma pessoa pegando um ônibus, trabalhando e depois esperando o ônibus. Que tipo de migração ela está sendo representada aqui nesse quadrinho? Nesses quadrinhos, são mais de um. O que eu aprendi? As pessoas que se deslocam de um local para viver em outro são os migrantes. As migrações podem ser internas, dentro do próprio país, ou externas para outros países. Os deslocamentos forçados ocorrem quando o deslocamento de pessoas contra a sua vontade. Isso pode ocorrer quando há guerras ou catástrofes naturais, entre outros. Um dos exemplos aqui do deslocamento forçado foi na época da escravidão, onde nós tivemos
muitos africanos que vieram trazidos para o Brasil à força para trabalhar como escravos, né? Deslocamentos espontâneos ocorrem quando a pessoa decide se mudar de modo planejado, visando melhorar de vida, estudar ou viver em um novo local. Então ela vai porque ela quis mudar, né? E no dia a dia nós temos deslocamento entre diferentes municípios ou entre a área rural e a área urbana de um mesmo município. É a chamada migração pendular, no qual as pessoas se deslocam, por exemplo, para trabalhar ou estudar. Então, essa foi nossa aula hoje de geografia, tá? E aqui nós terminamos o nosso livro 1. Começando semana que vem no nosso livro 2. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com a prof. Agora vocês vão pegar o livro de ciências na página 117, tá? O livro 1 de ciências, página 117. Conecte o assunto. Os grandes centros urbanos, hospitais e maternidades têm investido em filtros para melhorar a qualidade do ar e garantir a recuperação dos pacientes. Os filtros de ar têm como função filtrar a poeira, fuligem e pequenos organismos causadores de doenças. As imagens a seguir mostram o aspecto de um filtro de ar antes e depois do uso. Então, nós temos aqui, né, um filtro antes do uso e aqui após o uso. Então, você vê que como ele filtrou a poluição, a sujeira do ar, né? Então, ele mudou de cor, porque a sujeira ficou nesse filtro. Com base nas imagens, é possível perceber que o filtro retém as partículas de poeira e de fuligem, mudando seu aspecto. Para o seu funcionamento adequado, eles devem ser limpos com frequência. Com um experimento simples, é possível identificar a poeira e a fuligem existente no ar das cidades, utilizando filtro de papel, palito de churrasco e grampeador. O procedimento são: você vai prender os filtros de papel nos palitos de churrasco com a ajuda de um grampeador. Vai fixar um dos filtros em uma janela da escola ou da sua casa que fique virada para a rua. Leve outro filtro de papel para casa e coloque na janela virado para a rua. Então, você pode estar fazendo na sua casa e na casa de um parente ou no trabalho do seu pai e da sua mãe, né? E após uma semana, você vai levar o filtro de casa para o outro. Então, é melhor você levar o outro para a sua casa e retirar o filtro que foi fixado na janela. Após o experimento, qual dos filtros apresentou maior quantidade de poeira e fuligem? Justifique considerando a localização do lugar aonde você colocou um filtro e o da sua casa, né, onde você mora. Aplicando as ciências. O gás nitrogênio é o principal componente do ar atmosférico. Após ser separado do ar, é transformado em líquido e muito utilizado na produção de fertilizantes, usado na agricultura. Então, o nitrogênio é separado do ar e muito usado na produção de fertilizantes, como nós vimos aqui na figura. A primeira etapa para a obtenção industrial do nitrogênio é a filtração do ar, que tem como finalidade separar os componentes gasosos dos demais. Em seguida, é realizada a condensação do ar atmosférico. Ao ser resfriado em tempestades muito baixas, os componentes gasosos do ar passam para o estado líquido. Após ser condensado, o ar é inserido em um destilador, que é um equipamento usado para separar misturas de líquidos por meio de evaporação. Assim, o ar líquido é aquecido e os componentes, gás nitrogênio, gás oxigênio, entre outros, são separados um de cada vez
Isso acontece porque cada componente evapora em uma determinada temperatura. Para que não ocorra perca de materiais, eles são condensados antes de serem coletados e usados. Agora, nós vamos colocar aquilo que nós aprendemos. Mãos à obra. Na natureza são encontradas misturas de diferentes estados físicos. Complete as legendas das imagens classificando as misturas de acordo com o estado físico. Então, as rochas encontradas na natureza são misturas o quê? A água da chuva, que é importante para a vida nas plantas, é uma mistura o quê? E o ar atmosférico, que pode ser percebido por meio do vento, é uma mistura. Então, vamos lá. O que foi que nós aprendemos? Que tipo de mistura nós temos na natureza? Observe a estação de tratamento de água esquematizada a seguir e associe corretamente cada etapa ao seu nome. Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você vai pegar lá o livro, vai olhar e vai ver aonde é a filtração, captação, floculação, coagulação, decantação, distribuição, desinfecção e vai numerar cada quadrinho. Em um laboratório, captação. O que é captação? Captação é onde eu tiro a água. Então, aqui é onde eu estou pegando a água, eu tenho o número 1. Então, a captação é o número 1, certo? E assim eu vou estar olhando cada um deles. 3. Em laboratório, alguns químicos realizam duas das etapas que ocorrem nas estações de tratamento d'água. Observe a seguir o que aconteceu com a amostra de água Observe a seguir o que aconteceu com uma amostra de água de represa à medida que o tempo foi passando. Então, aqui você vê que a água foi colocada em um recipiente e à medida que o tempo foi passando, o que foi acontecendo com a água? Então, quais etapas da estação de tratamento de água os químicos realizam em um laboratório? Que etapa foi essa? Veja a imagem a seguir. Veja a imagem a seguir da água do mar contaminada com óleo e responda as questões. Por que o óleo flutua na água? Por que o óleo flutua na água? Ele não mistura com a água. Na natureza, podemos encontrar misturas homogêneas e heterogêneas. Que tipo de mistura foi formada quando o óleo foi adicionado na água do mar? Ele foi uma mistura homogênea ou heterogênea? Ele misturou ou ele não misturou? 5. Leia a tirinha a seguir. Socorro, uma água viva. Não é uma água viva, Carol. É um saco plástico. Socorro, poluição. Como o plástico pode ter ido parar no local onde os personagens estão? Como é que esse plástico foi parar lá? Sozinho ele não foi, né? B. O que você pode fazer no seu dia a dia para evitar a poluição dos oceanos, rios e lagos? O que você pode fazer? Jogar mais sujeira? Fazer o quê? Durante a aula de ciências, a professora pediu que os alunos desenhassem o que acontece com o gás oxigênio e o gás carbônico na atmosfera, considerando as plantas e os animais. Observe a seguir o desenho feito por um aluno. Então, nós temos aqui o gás carbônico, que ele vem para a planta, e o oxigênio que ela devolve. O animal respira o oxigênio e o gás carbônico. O desenho feito tem algum erro? Justifique sua resposta. Ele está errado? Por que ele está errado? Todas as populações habitantes da área industrializadas estão expostas a poluentes do ar. Existem muitas fontes naturais de poluição atmosférica, como vulcões, incêndios florestais, poeiras levadas pelo vento e vapores naturais. Mas são as fontes antropogênicas, isto é, aquelas produzidas pelo ser humano, que emitem poluentes em grande quantidade e que levantam preocupações sobre esses
sobre seus potenciais impactos à saúde. Então, você vai aqui colocar, citar, escrever 2 fontes antropogênicas que produzem poluentes atmosféricos. No nosso dia a dia, o que produz esses poluentes? O que você conhece que produz esse poluente, né? Então, nós vemos muitas vezes tem carros que soltam fumaça, que mais? Chaminés de indústrias, né? Fogo, que mais que tem? Então, você vai colocar aqui o que você observa no seu dia a dia, tá? Quais são os riscos que esses poluentes para a nossa saúde? O que eles podem fazer de mal para a nossa saúde? C. O uso do filtro de ar pode ajudar a minimizar esses riscos? Por quê? Ele pode ajudar a diminuir esses riscos à saúde? Por que ele pode ajudar a diminuir ou ele não pode? Observe a charge a seguir. Por que a árvore está fugindo da fumaça, considerando que ela usa gás carbônico na fotossíntese? Por que você acha que ela está fugindo? B. Que atividade você pode realizar no seu dia a dia para ajudar a diminuir a poluição do ar? O que você pode fazer para ajudar a diminuir a poluição do ar? O que eu aprendi? Observe o infográfico a seguir e complete as frases nos locais indicados com as principais etapas da estação de tratamento de água. A água não se encontra pura na natureza, e sim misturada a outros materiais. A poluição faz com que outros materiais sejam misturados à água encontrada nos rios, lagos e oceanos. Alguns materiais dissolvem na água e outros não. Diante dessas condições, é necessário que a água passe por etapas de tratamento para ser transformada em potável. Essas etapas ocorrem em estações de tratamento, conforme apresentamos aqui a seguir. São adicionadas substâncias que têm por finalidade aglomerar as partículas de sujeira. São adicionados materiais para agrupar a sujeira em flocos. Os flocos de sujeiras mais densos que a água se depositam no fundo. O restante da sujeira é retido em um filtro. São distribuídos pequenos organismos causadores de doenças. O ar é uma mistura formada por gases, poeira, fuligem e vapor de água. Com a poluição, outros componentes são liberados na atmosfera, contaminando o ar. Então, essa foi a nossa aula de ciência de hoje. Então, hoje nós estudamos 3, português, geografia e ciências. A prof tentou explicar da melhor maneira. Se não entenderam, pode entrar em contato com a professora, façam as atividades e não esqueçam de mandar as atividades feitas, certo? Bom, até daqui a pouquinho na nossa aula online. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.